247 de 2025 para realizar a oração do Pai Nosso. Passa a palavra ao vereador Júlio para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite. Ata da sessão ordinária número 246, 2025. Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessão da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingues de Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Irineu Dias de Paulo, Júlio Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, Wagner Marques Vieira, Hélio Parazzo, Augusto Parazzo Castiglione e William Theodorne. A senhora presidente primeiramente vistou o livro de presença e verificou a ausência do vereador Ismael Garcia de Andrade. Em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária número 2246 de 2025. Prosseguindo, convidou a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a ata foi colocada em discussão, não houve quem quisesse discutir ou retificar a ata submetida. A votação da ata foi aprovada e assinada. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura das correspondências recebida e expedida, tendo sido lida dentro e outros os pareceres da comissão competentes em relação ao projeto de lei número 014 de 2025. Na sequência foi lido o requerimento número 10 de 2025, de autoria da senhora presidente, o qual trata da quebra das exigências regimentais para fins de votação do projeto de lei número 014 de 2025, de iniciativa do Executivo Municipal. Após foi realizada a leitura do ofício número 097 de 2025, da autoria do Executivo Municipal, o qual requer a retirada do projeto de lei número 012 de 2025, para que seja realizada as adequações necessárias. Por fim, foi realizada a leitura do requerimento número 011 da autoria da senhora presidente, o qual requer a discussão e a deliberação pelo plenário em relação ao pedido do Executivo de retirada do projeto de lei número 012 de 2025. Feita todas as leituras, a senhora presidente verificou a inscrição dos vereadores Júlio Henrique Vieira Macedo e Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro. Primeiramente, o vereador Júlio Henrique Vieira Macedo dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Em seguida, comentou a respeito do projeto de lei que trata da adequação salarial, solicitando que os demais funcionários também
seja incluído nessas adequações, visto que os mesmos também precisam ser reconhecidos, especialmente pedreiros, eletricistas e os demais funcionários que desempenham atividades braçais. Após solicitou que fosse redigida uma indicação ao excelentíssimo senhor prefeito, requerendo a possibilidade da construção de uma casa de alvenaria para a dona Dora, que já tem 91 anos de idade e precisa de uma casa que lhe oferece maior segurança, de preferência que a nova casa seja construída no mesmo local onde ela já está morando atualmente. Por fim, agradeceu os funcionários e o setor de limpeza pela poda das árvores, bem como agradeceu o excelentíssimo senhor prefeito pela contratação de técnico e o secretário de esporte pela colocação de traves no campo de futebol do Jardim do Bosque. Após a senhora presidente, passou a presidência ao vice-presidente para que pudesse fazer o uso da palavra. Primeiramente, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores, funcionários e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Em seguida, solicitou que fosse redigida uma indicação ao deputado Márcio Nunes, solicitando apoio na obtenção de recursos para a construção de uma creche no nosso município, visto que o município conta apenas com uma creche que não dispõe de estrutura apropriada para atender as crianças. Por fim, solicitou o apoio e a participação dos demais vereadores nesta indicação. Na continuidade dos trabalhos, a senhora presidente voltou-se a presidir a sessão e, como não havia mais nenhum vereador inscrito, encerrou o expediente do dia, dando início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente primeiramente comunicou que o projeto de lei número 09/2025, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária e normas de execução financeira para o exercício econômico financeiro de 2026, permanece pela terceira semana na pauta da ordem do dia para recebimento de emendas, informando ainda que a prestação de contas aguarda o prazo exigido para o excelentíssimo senhor prefeito se manifestar. Após, colocou em discussão a votação o requerimento número 10/2025 de sua própria autoria, qual trata da quebra das exigências regimentais para fins de votação do projeto de lei número 14/2025, de iniciativa executivo municipal. Como nenhum vereador se manifestou interesse em discutir o requerimento, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Na sequência, colocou em discussão o requerimento número 11/2025 de sua própria autoria, que atende o pedido do executivo devolve o projeto de lei 012/2025 para as adequações necessárias. Como nenhum vereador se manifestou interesse em discutir o requerimento, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Após, passou-se a discussão em segundo turno, projeto de lei número 011/2025. O vereador Irineu Dias de Paula fez o uso da palavra para manifestar seu voto favorável ao projeto de lei número 011/2025. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado o interesse em discutir o projeto de lei número 011/2025, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Na continuidade, passou-se a discussão em segundo turno do projeto de lei número 013/2025.
o vereador Irineu Dias de Paula fez o uso da palavra para manifestar seu voto favorável ao projeto de lei número 03 de 2025. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado o interesse em discutir o projeto de lei número 03 de 2025, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Por fim, passou-se a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 014 de 2025. Não havendo nenhum vereador que tenha manifestado um interesse em discutir o projeto de lei número 014 de 2025, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente observou que não havia mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, passando os trabalhos para explicações pessoais. Iniciando as explicações pessoais, apresentaram suas explicações pessoais em relação à sessão os vereadores Irineu Dias de Paula e Hélito Augusto Parazzi Castiglione. Não havendo mais manifestação por parte dos vereadores, a senhora presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando que fosse lavrada, apresentada a ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e os demais vereadores presentes. A ata da sessão extraordinária número 792 de 2025. Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingos dos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Hélito Augusto Parazzi Castiglione, Irineu Dias de Paula, Júlio Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Barranco Pouzinho Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Anteadorne. A senhora presidente primeiramente vistou o livro de presença e verificou a ausência do vereador Ismael Garcia de Andrade. Em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão extraordinária número 792 de 2025. Após a abertura dos trabalhos e por se tratar de sessão extraordinária, a senhora presidente passou diretamente à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente apresentou a matéria correspondente à sessão extraordinária. Votação em segundo turno do projeto de lei número 014 de 2025. O vereador Irineu Dias de Paula fez o uso da palavra para manifestar seu voto favorável ao projeto de lei número 14 de 2025. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado o interesse em discutir o projeto de lei número 014 de 2025, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, a senhora presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando que fosse lavrada, apresentada a ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinado pela senhora presidente e os demais vereadores presentes. Uma pausa para recolher assinaturas das atas.
Passa a palavra ao vereador Júlio para fazer a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 090/2025. Excelentíssima senhora Silmara Lúcia Barranco Pouzinho Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima senhora, a par de cumprimentá-lo, vimos a presença da Vossa Excelência e dos vereadores em resposta do ofício número 049/2025 dessa Câmara Municipal, acerca da notificação sobre prestação de contas do Executivo Municipal. Refere ao exercício financeiro de 2023, processos 184.748 de 2024. Informar estar ciente o parecer prévio, número 314/2024, na segunda Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sem mais, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Gilberto Castiglione, prefeito municipal. Passa a palavra aos vereadores inscritos. Não tendo nenhum vereador inscrito, considero que não existe matéria para discussão e votação na ordem do dia. Passo para explicações pessoais. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite, senhor presidente e demais pessoas aqui presentes, o povo que nos acompanha pelo meio da rede social. Quero aqui, senhor presidente, nas minhas explicações pessoais, só para agradecer, e eu creio que não só eu, mas essa Câmara e toda a comunidade, de agradecimento pelo serviço que está sendo executado no nosso município em todos os setores. Então eu creio que não só veio a mim, como deve ter vindo aos demais pares dessa casa, alguns eleitores parabenizando pelo trabalho que está sendo executado em nosso município. Queria aqui também aproveitar e dizer novamente que essa casa aqui está, eu acho, ansiosa para ver o projeto que vem aqui para adquirir terreno para a construção das casas. Que eu sei que o prefeito está empenhado, mas que assim que ele veja com carinho como está, porque senão vai acontecer novamente. Chega a hora, nós não estamos com terreno comprado ou adoado. Então, quero aqui dizer assim, com mais carinho, tudo, eu sei, jeito do prefeito o mais rápido possível mandar para cá, porque nós sabemos, se não, a partir do ano que vem, não vai ter mais. Por quê? Porque é ano eleitoral. Então, assim, não vai ser de um dia para a noite. Então, eu sei que já tem, ele já me falou, já tudo, mas nós temos que ter isso porque a população está aí precisando. E a gente sabe tanto do governo estadual e federal, tem recurso, mas tem que ter projeto, mas tem que ter esse... nós estamos vendo, mas tem que ter mais rápido. Era o que eu tinha para hoje, tenho dito. Mais alguém? Não havendo interessados em fazer uso da palavra, dou por encerrada esta sessão.